Olá Maíra, tudo bem? Atendendo aos pedidos e aos diversos e-mails que foram enviados ao seu programa, hoje nós falaremos de como ter uma ceia de Natal mais saudável e de como passar por esse fim de ano que é repleto de comemorações, festividades, refeições fartas, de modo a não cometer grandes exageros. Para que você tenha uma ideia, algumas estimativas apontam que uma pessoa pode ganhar entre 3 e 5 quilos de massa corporal durante essa época do ano, se não houver uma certa cautela. Os alimentos utilizados nas ceias de Natal aqui no Brasil, elas são baseados em costumes europeus e norte-americanos, sendo que nesses países, nessa época do ano é um inverno muito rigoroso, muito frio, e por isso essas pessoas se alimentam com uma alimentação muito mais calórica. Aqui no Brasil, o ideal seria que nós tivéssemos uma alimentação um pouco menos calórica, mais leve. Então eu vou aproveitar para dar algumas dicas de como a gente pode ter uma ceia de Natal e passar por esse fim de ano de uma forma mais saudável. De forma geral, nas entradas, nos aperitivos, é uma boa ideia a gente utilizar as frutas secas, o damasco, as uvas passas e mesmo as amêndoas, as castanhas, as nozes, são alimentos, apesar de calóricos, muito nutritivos, são gorduras boas, ricos em vitaminas. Então, você pode utilizar esses alimentos. E por que não uma boa salada? Afinal de contas, nós estamos no Brasil, que é um país tropical, em pleno verão. Acho que seria interessante a gente tentar evitar as frituras, os salgadinhos, os queijos gordos, os embutidos. Acho importante a gente ficar atento aos carboidratos. Os carboidratos são esses alimentos ricos em farinha branca e açúcares. Esses alimentos são extremamente calóricos e eles são muito palatáveis também. A gente pode consumir grandes quantidades desses alimentos. Então, seria legal que a gente privilegiasse uma fonte de carboidrato. Não seria interessante reunir no nosso prato diversos carboidratos diferentes? Por exemplo, lasanha, arroz, macarrão, farinha, farofa. Isso não é uma boa ideia. Em relação às carnes, o brasileiro gosta muito de comer carnes brancas. Essa é uma excelente opção. O peru, por exemplo, é uma excelente opção. O frango, os peixes, o bacalhau tão tradicional, ótima opção, né? Outros peixes, o salmão, os peixes brancos. Se você optar pela carne suína, o pernil, por exemplo, procure fazê-lo assado e retirar a pele. No caso dos molhos, do tempero, procure evitar as manteigas, os molhos muito cremosos. Uma opção boa é o que a gente chama de marinada, que nada mais é do que vinho e alguns temperos. Essa é uma excelente opção. Em relação à sobremesa, procure abusar das frutas. São excelentes opções. Em relação aos doces mais calóricos, tenha moderação. Em relação à bebida alcoólica, é a mesma coisa. É importante que a gente consuma com moderação. Não só em relação ao ganho de peso, mas nessa época do ano existe uma alta incidência de acidentes automobilísticos associados à embriaguez. Para finalizar, mais importante do que a própria ceia de Natal e a troca de presentes que existe nesse dia, é a oportunidade que nós temos de reunir a nossa família, as pessoas que nós amamos e que nem sempre temos a oportunidade de conviver com elas. E além disso, poder exercer o verdadeiro significado do Natal, que é a gratidão, o agradecimento, o amor, a solidariedade, a união. Além de praticar esses valores, é essencial que a gente também transmita aos nossos filhos, às crianças, às novas gerações. É isso que eu desejo a todos vocês e todos os colegas do Instituto do Coração. Tenham um excelente Natal e até a semana que vem.